Olá, cliente Logic! Eu me chamo Kalel Mandarino e hoje vou lhes explicar a respeito dos cálculos que envolvam fator de conversão para deficiência e também tempo especial. Vamos lá? Então, aqui no programa Prévios, nós vamos parametrizar da seguinte forma. Nós vamos criar um novo cálculo, vamos fazer a importação do quinis, né? E vamos lá, vamos às possíveis situações que podem acontecer envolvendo uma aposentadoria da pessoa com deficiência e também uma aposentadoria especial, né? Ou seja, que vai ter tempo especial, ou também uma aposentadoria de acordo com as regras de transição, ou uma aposentadoria por tempo em que a pessoa teve tempo especial no meio, né, do período em que ela trabalhou da vida dela. Vamos lá então. Bom, aqui no programa, na tela dos dados iniciais, depois que nós já parametrizamos, né, os dados todos da pessoa, vou levar em consideração que essa pessoa tem uma DL-DIB para a data de hoje, desse vídeo, 26/7/2023. Vou deixar aqui a aposentadoria por tempo. E aqui ele me pergunta, possui deficiência na DIB? Se sim, qual deficiência tem o maior tempo laborado? Bom, aqui nós temos a deficiência leve, moderada e grave. Cada uma delas tem um tempo mínimo de contribuição necessário para a aposentadoria. Então, como a gente pode ver, em cada uma delas o tempo já está bem descrito aqui. Vamos selecionar nesse caso, né, uma deficiência moderada. Um caso de uma pessoa que tenha uma deficiência moderada na data da DIB. Certo. Avançando então na tela do tempo de contribuição, vamos lá. O que vai acontecer aqui? Vamos pegar aqui um período que seja normal, ou seja, a pessoa ela não tinha deficiência e também não trabalhou em período especial, ela não, era período normal sem deficiência, tá? Se eu selecionar este vínculo e clicar em alterar, ele recalcula aqui para mim o fator, ele dá esse aviso aqui, né, o fator recalculado, nessa faixinha vermelha, ele recalcula para mim o fator, ou seja, antes era 1, agora ele vem para 0,83. Por quê? Porque estamos levando em consideração uma aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, o período que essa pessoa tem deficiência, vamos supor que ela tinha 2 anos com deficiência, vai contar como 2 anos. Já o período que ela trabalhou de forma normal, ou seja, que não havia deficiência, que ela trabalhou sem deficiência, ele vai ter um fator um pouco menos. O tempo de contribuição precisa ter uma conversão, né, para que o cálculo seja adequado, então. Então ele vai vir para um fator abaixo de 1. Vamos gravar, então. Certo, agora vamos para um outro vínculo aqui, em que a pessoa já tinha uma deficiência. Porém, bom, nós selecionamos uma deficiência moderada, tá? Vamos, na data da DIB. Vamos selecionar aqui um período que essa pessoa, vamos supor que tinha uma deficiência leve. Então aqui nós selecionamos o vínculo, clicamos em alterar, ou podemos dar 2 cliques, também vai abrir a janelinha. E a deficiência, vamos selecionar então, perceba que está 0,83. Vamos selecionar aqui uma deficiência leve. Perceba que de 0,83 veio para 0,88. Isso tudo o programa calcula de forma automática, né? Todas essas conversões. Ou seja, é uma pessoa que possuía uma deficiência moderada na DIB e houve um período que ela tinha uma deficiência leve. Então o fator ainda continua abaixo de 1. Então a gente pode gravar. Certo, agora vamos pegar um outro caso em que a pessoa ela trabalhava num local que era especial. Então nós vamos selecionar aqui, clicar em alterar. O fator ele é recalculado conforme a espécie de benefício para 0,83, como o primeiro exemplo que a gente deu ali do primeiro vínculo. Então, se por acaso essa pessoa trabalhava ela tinha deficiência e trabalhava em um período, trabalhava em um tipo de período que era especial, nós podemos selecionar aqui
Vamos levar em consideração uma deficiência leve, tá? Vamos colocar aqui a deficiência. E vamos selecionar, então, o período como especial. Então, quando a gente seleciona, quando a gente coloca a deficiência e mais o período especial, ele dá um novo fator de conversão, né? Para um caso de uma pessoa que tem deficiência e, além disso, trabalhava num período especial. Então, é dessa forma que nós devemos parametrizar no programa. Então, a gente grava, né? Nesses casos aqui em que a pessoa trabalhava como normal, precisa ter aquele fator de conversão, né, para 0,83, como nesse primeiro exemplo. Então eu posso ou selecionar o vínculo por vínculo, ele recalcula e eu gravo, ou eu posso também clicar em ajustar, né? Ajustar, vamos supor que este período, este e este aqui era como tipo normal. Eu ajusto o tipo para período normal e o fator. Então vai ficar 0,83. E aí eu clico em ajustar para não precisar ficar fazendo um por um. Eu posso clicar direto em ajustar aqui, ele já faz para mim toda essa alteração. E aí vamos supor que esse último vínculo a pessoa tinha então uma deficiência. Aqui ó, ele recalcula o fator novamente. Nós vamos vir aqui na deficiência e selecionamos para moderada. Perceba que ele vai ficar com o fator de conversão 1. Ou seja, não vai ter alteração, por quê? Lá na tela dos dados iniciais, eu informei, né, ao programa que essa pessoa tinha uma deficiência moderada na DIB. Então, quando a gente seleciona também como deficiência moderada, o fator será 1. Então, a gente vem e grava. Bom, essa daqui é a parametrização, né, com o fator de conversão para deficiência, né? Então, voltando aqui na tela dos dados iniciais, quando a gente seleciona então a deficiência na DIB, automaticamente o programa ele passa a considerar um tempo de contribuição menor, no caso de homem aqui, menor do que 35 anos, passa a considerar o tempo de contribuição equivalente à deficiência que foi selecionada. E aqui então na tela do tempo de contribuição, nós fazemos os ajustes necessários, né? Então esse seria a parametrização, né, com um fator de conversão para a pessoa com deficiência e uma pessoa que teve períodos especiais também. Agora, pessoal, eu tenho uma outra situação que é de uma aposentadoria de tempo especial, uma aposentadoria especial. Vamos lá, existem algumas particularidades. Então aqui, depois de também feita a importação do CNIS, né, tudo direitinho, eu vou vir aqui, qual a espécie de benefício, e vou selecionar 46, a aposentadoria especial. Na aposentadoria especial, vou selecionar o tempo mínimo necessário para a aposentadoria, ou seja, o tempo mínimo necessário para a função que a pessoa exercia, né? Dependendo da função. Tem tempos de contribuição diferentes, 25, 20 e 15 anos. Eu vou deixar selecionado então 25 anos. E vamos então avançar para a tela do tempo de contribuição. Se eu clicar em qualquer vínculo aqui e clicar em alterar, não vai ter nenhum recálculo, né, de fator. Ele só vai me pedir o período. Eu preciso colocar aqui se o período ele é especial, ou seja, na aposentadoria especial, só o que entra para o cálculo são os períodos em especial que essa pessoa teve, tá? Os períodos normais não entram para o cálculo. Então aqui eu vou selecionar período especial. Beleza. O tempo mínimo é o mesmo, né, do que o que eu selecionei na tela dos dados iniciais. O fator ele vai continuar 1. Então eu venho e gravo. E vou fazer isso para todos os períodos em que essa pessoa trabalhou como período especial. Eu posso fazer um por um, ou também eu posso clicar em ajustar, deixo tudo marcado, peço para ajustar o tipo, vou deixar como período especial, e ajustar o fator. Vou colocar tudo para 1, né, já que é um fator especial, eu vou deixar para 1.
Posso clicar então em ajustar. Certo, os vínculos foram alterados. Então, eu tenho um cálculo em que todo esse período aqui foi especial. Ah, mas, Calil, teve um período aqui, vamos supor que os 2 primeiros não foram especiais. Então eu venho aqui, nem coloco como especial. Ele já vai ficar como normal, gravo. Esses vínculos que são como atividade normal, eles nem vão entrar para o cálculo. Né? Eles não vão entrar para o cálculo porque é um cálculo de aposentadoria especial que entra somente o período especial. Bom, essa é a parametrização para o cálculo com tempo especial. Então, mais uma vez, né, ressaltando, o que entra para o cálculo da aposentadoria especial é só o período especial de fato. Agora, vamos pegar um outro exemplo de cálculo, que é um cálculo de uma aposentadoria por tempo de contribuição, né, ou programada. Estamos levando em consideração aqui a data, que é importante, que a data da DER e da DIB está para hoje, 26/7/2023, ou seja, é uma data posterior à mudança da lei. E eu tenho tempos especiais no meio desse período todo, porém não é uma aposentadoria especial, é uma pessoa que tem tempo especial no meio disso. Então nós vamos vir para a tela do tempo e vamos lá, vamos parametrizar. Vamos supor aqui, neste vínculo aqui, 2/5/96 a 30/4/2009 foi um período especial. Como é que eu vou fazer aqui? Vou selecionar o vínculo, vou clicar em alterar e vou selecionar o tipo como especial. Tempo mínimo 25 anos e o fator vem para 1.4. E eu vou gravar. E assim eu faço para todos os vínculos que essa pessoa teve que ela trabalhou como especial. Né? Então, por exemplo, se eu fizer aqui, para esse outro vínculo foi especial, alterar, vem aqui o tipo especial e gravo. Vamos supor que dentro do período, um ponto muito importante, vejam que aqui o tempo já aumentou, né, para 45 anos e 11 dias, aumentou bastante. Por quê? Porque o tempo anterior à mudança da lei, ele sofre a conversão. O tempo anterior a novembro de 2019, ele tem uma conversão no tempo de contribuição. Agora vamos fazer uma inclusão aqui, ó, no período de 13/11/2019, deixa aí até hoje. Vamos gravar. Certo, ele gravou, ele continuou o mesmo tempo de contribuição, né, porque é concomitante a esse outro aqui, não vai alterar o tempo. Se eu clicar em alterar e colocar como o tipo como período especial, vai ter aqui o fator de 1.4, ok. Percebam que aqui, ó, 45 anos, 3 meses e 7 dias, eu ainda não gravei. E eu gravo. Ele permanece com os mesmos 45 anos, 3 meses e 7 dias. Por quê? Porque posterior, né, a 13/11/2019, ele considera como tempo especial, né, porém ele não vai considerar a conversão, ou seja, não terá conversão nesse período. Então esses são as parametrizações, é dessa forma como a gente parametriza no programa. Em relação aos fatores de conversão para deficiência e tempo especial. Qualquer dúvida estamos à disposição, vocês podem entrar em contato através do telefone ou por e-mail. Até mais!